Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, toda vez que se instala um radar em um trecho de uma rodovia federal, você tem lá uma discussão, um debate sobre a questão das possibilidades de multas, porque as pessoas temem serem multadas. Quem quer pagar multa? Ninguém. Então há vários questionamentos. Agora, a avaliação da instalação de um radar, a necessidade, deve ser feita a partir de uma dimensão técnica e não só olhando a questão do bolso de cada um, porque o problema ele é muito mais complexo. No Brasil, a quantidade de acidentes é algo realmente terrível, pavoroso. Quando você se atenta para os números de sinistros, acidentes que acontecem, notadamente nos chamados feriadões, quando, por exemplo, um feriado cai numa sexta-feira, ou então um feriado nacional cai numa segunda-feira, quando você vai olhar a quantidade de acidentes, assistir a TV, ouvir o rádio, já é o suficiente para você constatar a quantidade enorme de acidentes que acontecem pelo Brasil. Então é muito complicado isso. O que tem a ver acidente com a questão dos radares? É porque muitos desses acidentes estão relacionados a imprudências diversas, mas a principal delas, o excesso de velocidade. Há outros elementos aí que se somam. O cidadão empurra o pé, coloca o pé na tábua, para se usar expressões populares, notadamente quando sente uma autoconfiança excessiva, às vezes estimulada pelo excesso de álcool. Consumo de bebidas alcoólicas de forma irresponsável, em praias, em bares, e o cidadão esquece da vida e empurra o pé mesmo. Inclusive pessoas com as suas famílias, o que é um absurdo total. Você pode destruir a sua família e destruir outras famílias também. Bom, então os radares, tecnicamente instalados em alguns locais, são inibidores de velocidades, radares, lombadas, em alguns, em alguns locais. Agora, o que acontece? As pessoas muitas vezes ficam mais preocupadas com o bolso, falam assim: deveria retirar todos esses radares das rodovias para dar mais fluidez ao trânsito, ao deslocamento das pessoas. Algumas pessoas já falaram, já ouvi isso, um cidadão falar que antes de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, a Salvador, ele fazia em um determinado tempo lá, 1h20, 1h30, em um carro pequeno, mas que não está fazendo mais esse tempo por causa dos radares. Porque os radares são atrasalados, atrasam a viagem, e ele poderia chegar mais rápido se não fossem os radares. A rodovia BR-101, no trecho do Recôncavo Baiano, notadamente entre as cidades de Santo Antônio de Jesus e Governador Mangabeira, tem muitos radares. Então, as pessoas sempre reclamam desse trecho pela quantidade de radares. A reflexão é a seguinte que eu vou fazer. O cidadão fala assim: eu chegaria mais cedo se não fossem os radares. Eu vou ter que ser duro no comentário. Muitas vezes a responsabilidade de quem fala em veículos de comunicação como esse, ela faz com que nós que comentamos, que fazemos esse jornalismo de opinião, de crítica, de comentários, muitas vezes temos que ser um pouco duros. Cidadão, se não fossem os radares colocados em alguns trechos da rodovia, talvez você nem chegasse ao seu destino. Porque você poderia ter um problema muito sério com excesso de velocidade, né, por iniciativa sua ou por iniciativa de outros ou outras.
Você já imaginou se retiram todos os radares das rodovias, sem nenhum estudo técnico, nada? Você retira todos esses radares e permite que as pessoas possam correr do jeito. Porque você tem um quadro hoje que é diferente de alguns anos do passado. Por exemplo, que as pessoas têm muito esse hábito de comparar passado com presente. Os caminhões nas décadas de 70 e 80 eram mais lentos. Os caminhões da atualidade são muito mais rápidos. Então imagine uma rodovia sem radares, com caminhoneiros em alta velocidade, caminhões carregados, pesados, em altas velocidades. Carros pequenos em alta velocidade. Não dá, gente. Só para se fazer uma breve explicação, um breve comentário sobre alguns trechos com radares que tem no Recôncavo Baiano. Em Governador Mangabeira, tem um radar que está localizado, que é de 40, que está localizado, quem sai de Governador Mangabeira para Cruz das Almas, no último posto de combustível, do lado esquerdo, tem a entrada para Cabaceiras do Paraguaçu. Aquele radar está localizado ali por quê? Porque de um lado tem um acesso a Cabaceiras do Paraguaçu, movimentado. Tem inclusive uma feira dominical em Geolândia, que pertence a Cabaceiras do Paraguaçu, que tem um movimento expressivo aos domingos. Você tem um acesso para uma estrada de chão, uma estrada vicinal, para uma localidade chamada Torto, tem acesso para o Torto pela pista, e tem outro acesso, que é o acesso de estrada vicinal, estrada de chão, que tem várias localidades rurais, que acessa várias localidades rurais de Governador Mangabeira. Isso do lado direito de quem sai de Governador Mangabeira para a Cruz das Almas. Do lado esquerdo, você tem um posto de combustível movimentado. Ao lado do posto de combustível, uma pousada, você tem um restaurante, você tem oficinas, casas de autopeças. Então é um trecho movimentado. Antes desse radar, já aconteceram acidentes graves nesse trecho, antes do radar de 40. Seguindo para a Cruz das Almas, chega na entrada de São José, você tem a própria entrada para a localidade de São José do Itaporã, que pertence a Muritiba, que é uma entrada movimentada também, é um trecho movimentado notadamente aos domingos, tem a feira dominical, e tem muita gente que reside em São José. E tem muita gente que acessa outras localidades rurais de Cabaceiras do Paraguaçu por aquele trecho. Então ali é um local movimentado, e você tem um radar que é depois de um declive, depois de uma ladeira. Você tem uma curva, a entrada para São José. Você tem uma entrada agora que foi fechada recentemente, através da instalação de guardrail metálico, mas foi fechada, mas tem um acesso a um bairro de Cruz das Almas. E você tem uma curva logo na frente. Então só nesses dois trechos aí, você tem justificativas técnicas para a colocação dos radares. Além disso, assim como aconteceu em Governador Mangabeira, esse trecho da entrada de São José também era um trecho que tinha ocorrência de sinistros graves, de graves acidentes que aconteciam nesse trecho aí. Então, tem um conjunto de justificativas técnicas para a instalação desses radares, tanto de Governador Mangabeira, 40 por hora, quanto esse da entrada de São José, que o limite é 50 km por hora. Para você promover, digamos que uma desaceleração. Porque o cidadão sabe que tem um radar de 40 à frente, de 50 à frente. Ao desacelerar, você evita acidentes catastróficos, acidentes graves, como já aconteceram tanto em Governador Mangabeira, no trecho citado, onde tem um radar de 40, quanto na entrada da localidade de São José, que é uma localidade, um distrito que integra a área territorial de Muritiba, populoso, com comércio interessante, movimentado, moram muitas pessoas, inclusive há uma circularidade pendular. Há muitas pessoas que residem em São José e que têm atividades comerciais ou de serviços, trabalham em Cruz das Almas. Então, há justificativas técnicas para a colocação desses radares. Então, as pessoas que questionam, que reclamam, não dá para nenhum comunicador que tenha a responsabilidade chegar e defender a retirada imediata de radares.
sem um estudo técnico. A instalação pode ser questionada. Esse radar não deveria estar aqui, poderia estar em outro trecho que é mais movimentado, poderia estar em um local diferente. A discussão para os critérios técnicos da instalação, tudo bem, mas a retirada sem uma avaliação técnica, não. Seria uma irresponsabilidade. E quem tem a responsabilidade de comentar em veículos de comunicação tem que ter todos esses cuidados. Mas sigamos dialogando. Saúde e paz, até a próxima.